Olá, meus queridos, como vocês estão? Bem-vindos de volta. Prometi para vocês um vídeo breve para falar um pouquinho sobre o Camilo Castelo Branco, especificamente sobre o romance Amor de Perdição, para a gente entender um pouquinho como esse prosador português vai marcar esse romantismo, vai marcar aquela construção do romantismo, especificamente um aspecto. Eu quero marcar um aspecto importante com vocês. Tem outros? Tem. É incrível? É. Vale a pena a leitura? Super vale. Por quê? Porque é aquele romance que a gente vai ver, aquele sangue que fica melado de amor, né? O sangue que você tem tanto açúcar do amor idealizado, do amor perfeito, do casal maravilhoso. Você fala, meu Deus do céu, a realidade não vai ser nunca próxima a isso. Não vai, realmente, a realidade nunca vai se achegar aos ideais românticos do que eles imaginavam. Por quê? Porque era isso que eles queriam. Eles queriam que a literatura servisse como não necessariamente como um objetivo, porque era tão irreal que não tem como ser um objetivo, mas a ideia é que vocês consigam ver aquilo que pode ser. Eu escrevo para mostrar aquilo que pode ser. Então eu poeta português, ou o prosador português, vou idealizar os meus personagens, vou idealizar a minha narrativa, para que você, o meu leitor burguês, possa ler e falar, eu sou um herói, eu sou perfeito, eu sou incrível. Por quê? O que a gente lembra? Dentro desse romance, especificamente desse romance romântico, que é o momento onde o romance como gênero vai nascer, a gente tem a representação de um tipo de gente, um tipo de pessoa, uma classe social que vai ser representada lá dentro, óbvio, de forma idealizada, mas de modo a criar essa identificação. Eu crio heróis burgueses românticos para que os burgueses que compram os livros comprem os livros e falem: sou eu? Eu sou perfeita. Então, lembra? Eu falei a mocinha burguesa sentada na sua cadeira na varanda, lendo um livro, vai ler a mocinha dentro do livro e falar assim: olha, ela é perfeita. Não só perfeita, ela é perfeita moralmente, eticamente, esteticamente. Então, todas as características dela são perfeitas. Como eu. Maravilhosa. Então, como que essa mudança na visão do seu herói faz com que haja uma mudança na visão da estrutura. É esse novo gênero que surge. Então, o romance, pessoal, ele vai se estruturar a partir de uma ideia de um folhetim. Qual que é a ideia do folhetim? Duas importantes significações. Então, o folhetim é, primeiro, um tipo de texto publicado em capítulos. Então, o folhetim ele era publicado dentro dos jornais que começavam a ser impressos aqui no Brasil. Então, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, isso moderniza a cidade do Rio de Janeiro, isso culturaliza essa região e faz com que, por exemplo, eu tenha uma imprensa que vai divulgar notícias que eram impressas aqui no Brasil e não impressas em Portugal mais. Com essa divulgação, esses meios de comunicação que começam a surgir, eu tenho um espaço para que esses autores possam publicar os seus romances em capítulos ao longo de diversos números de jornal. E o que acontece? Sabe aquilo que a gente sente hoje com a Netflix? E a gente vai assistindo um episódio depois do outro, e daí um episódio depois do outro, ou com as novelas da Globo, com as novelas da Band. Isso foi criar essa ideia de sequência, essa ideia de sequenciar a sua história. Isso é criado lá no final do século XIX e até o final do século XVIII até o século XIX, que é quando o romantismo vai se desenvolver. A ideia de que eu preciso cultivar os meus leitores, eu preciso engajar os meus leitores. Então, o folhetim, primeiro significado do folhetim é essa ideia de que ele é um texto publicado por capítulos ao longo de um determinado tempo. Beleza? Qual que é a segunda ideia do folhetim? É uma ideia interna. Então, essa é uma organização externa, organização por capítulos, né? A organização mais interna dentro do enredo é a ideia do triângulo do folhetim. Então, imaginem na cabeça de vocês um triângulo. Esse triângulo vai ser a base do nosso folhetim quando a gente apresentar o Simão Botelho e a Teresa de Albuquerque. Então, esse nosso casal perfeito do Amor de Perdição, eles vão, obviamente, se apaixonar, certo? O que acontece com o amor? A gente sabe que o amor é uma coisa simples, é uma coisa fácil. É uma coisa que corriqueiramente, cotidianamente, acontece sem problemas, sem enrosco. É fácil? É fácil. É narrativo? É. Se eu tenho um amor muito fácil, se eu tenho um amor muito próximo do cotidiano, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma história muito chata. Então, o que o romance faz? O que o romance romântico faz?
ele idealiza as histórias de amor. Então, um dos valores fundamentais do romantismo é a ideia da idealização. Então, de um lado do nosso triângulo, a gente tem o Simão Botelho, que é a nossa personificação da perfeição. Ele é belo, jovem, puro, virgem e rico. Tudo que a gente precisa num homem. Belo, jovem, puro, rico e virgem. Perfeito. Do outro lado, a gente tem a Teresa de Albuquerque, que é, na mesma medida, bela, jovem, pura, rica e virgem. Essa riqueza ela é importante, por quê? Porque existe uma dependência social desse casal, né? Então a gente tem uma necessidade de que esse casal seja compatível. Um dos impedimentos pode ser, por exemplo, que exista uma incompatibilidade social entre essas pessoas. Ela é rica, ele é pobre. Ele é rico ou ela é pobre. Isso pode ser um impedimento. Esse não é o impedimento do amor de perdição. Então vamos lembrar da estrutura do folhetim. Triângulo, certo? De um lado, o nosso belo, jovem, puro e rico Simão. Do outro lado, a nossa bela, jovem, pura e rica Teresa. A gente precisa que eles se apaixonem. Eles vão se apaixonar de uma forma que também é idealizada. Então, o que acontece? O Simão a vê pela janela, a vê de longe, sabe assim, do outro lado da rua, a vê pela janela, e ele acena para ela. E ela acena de volta. E pronto. Consolidou-se o pacto romântico. O pacto amoroso. Isso é o suficiente dentro da ideia da imaginação criativa do romantismo para que esse amor seja inabalável, indestrutível e irrecuperável. Nada é mais perfeito e incrível do que o amor que nasce de um aceno a, 20 metros de distância. Realista? Não, mas a gente não chegou no realismo ainda. Então vamos brincar com essas idealizações. Esse apaixonamento, ele como eu disse, né, ele é irremediável. Ele uma vez que ele acontece, ele não pode mais ser quebrado. Simão vai fazer, então, o que qualquer pessoa faria. Ele vai conversar com o pai da moça. E daí a gente vai ter, o que é importante nessa história? Dentro do nosso enredo, a gente tem uma gradação. Então, a gente vai gradativamente construindo os nossos conflitos, ou os conflitos do Simão com as pessoas da família. Então, de um lado, a gente tem a família Botelho e do outro lado, a família Albuquerque. Porque o folhetim, a estrutura triangular do folhetim, o que ela tem? Na base, o casalzinho amoroso. O que ela tem aqui em cima? Ela tem um impedimento. Então, o ponto aqui em cima que vai impedir que esse casal fique junto. Isso é central para o folhetim. Por quê? Porque se eles ficam juntos desde o começo do livro, tem história. Eu preciso de um conflito. Lembra da estrutura da narrativa? Eu preciso ter um conflito, eu preciso ter problemas para ter um clímax. Se nada de ruim acontece, como que eu vou narrar alguma coisa? Então, nessa história, o impedimento ele é um impedimento social. As famílias se odeiam. As famílias se odeiam por causa de uma disputa jurídica, uma disputa de dinheiro que cria uma inimizade, aquela inimizade que a gente já viu em histórias, por exemplo, tipo Romeu e Julieta, que as gerações vão fazendo a manutenção desse ódio, né? Então, o vô odeia o vô, daí o filho odeia o pai, odeia o pai, daí os filhos se apaixonam. Que bonito. Então o Simão vai falar com o pai da Teresa, e o pai da Teresa fala, não dá, porque você é Botelho e ela é Albuquerque. Não existe essa possibilidade de ele ficar junto. Esse é o primeiro conflito, é pequenininho. E daí a gente vai ter uma posição de anti-heroísmo. Qual que é a ideia do anti-herói? Simão é o herói, perfeito, belo, jovem, puro, rico, maravilhoso e apaixonado. Ele se estabelece como herói. Só que o que vai acontecer? Eu preciso ter um oposto. Então, o pai da Teresa, ele vai ser o primeiro anti-herói que vai se opor, mas aí ele também meio que lava as mãos, porque ele fala assim, olha, você é Albuquerque e ela você é Botelho e ela é Albuquerque. Não dá pra vocês ficarem juntos. Mas, mesmo que desse, ela tem um noivo. Então, o pai apresenta aquele que vai efetivamente ser o nosso anti-herói, o nosso grande opositor, que é o Baltazar. Baltazar, pensem no ponto de vista do Baltazar. Olha essa história contada do ponto de vista do Baltazar. Ele tá lá sentado, ele tem uma noiva, um casamento arranjado, ele tá rico, ela é rica, vai todo mundo continuar rico. E daí, de repente, chega um cara na sua casa, dá de dedo na sua cara, falando, olha só, eu vou casar com a sua noiva. E daí ele fala assim, não vai. Ele fala assim, porque... E o Simão, do que a gente tem que saber sobre o Simão como herói?
Ele é um herói que ele vai se alinhar com alguns dos ideais da segunda geração romântica. Então ele é um cara que ele estava se afastando da sua família, ele é um cara que estava se alienando, e a mãe estava o tempo todo buscando que ele voltasse para dentro do seio familiar, que ele buscasse, né, coisas normais. Por quê? Porque ele tinha um pessimismo, ele tinha uma visão negativa da realidade, e dentro dessa visão negativa da realidade ele vai construindo esse conflito com o Baltazar, e chega a dar de dedo na cara do Baltazar, que estava lá quieto na casa dele. O Baltazar é um cara que, né, o que você faz quando o cara chega na sua casa pra falar que vai ficar com a sua noiva, que você é um bosta? Ele fala, meu, vai apanhar. Então ele chama os seus capangas, os capangas dão uma sova no Simão, e ele atira no Simão, e o Simão, né, a gente espera que aconteça o quê? Espera que o Simão morra, porque pensem em vocês, você levou uma sova e você levou um tiro. Se fosse eu, tinha morrido. Qual é o problema? Eu não sou uma heroína de um herói romântico. Este é o problema. Como o nosso Simão Botelho é o herói romântico, ele não pode morrer. Não ainda. Então o que acontece? Ele é recuperado, ele é trazido à vida para o nosso coadjuvante. Então vamos pensar de novo na história do folhetim. Pensem no triângulo, ok? De um lado a gente tem o Simão, herói, mocinho, bonzinho. Do outro lado a gente tem a Teresa, heroína, boazinha, mocinha, ok? A gente precisa ter um impedimento. Esse impedimento, dentro do amor de perdição, ele vai assumir duas frentes. A frente da família, que é o primeiro impedimento, olha, não pode ficar junto porque as famílias se odeiam. E o segundo impedimento, que é o Baltazar, que vai falar, olha, ela é noiva, não tem como você ficar com ela, eu já estou com ela. Então a gente vai fazer a gradação dos conflitos. Primeiro com o pai, tranquilo, fácil, só uma conversa. Depois com o Baltazar, daí a gente tem um grande conflito, no qual ele apanha e leva um tiro. Eu sempre acho que isso tipo, é super exagerado, mas acontece. As pessoas levam tiros no meio da rua. E daí, o que acontece? Então a gente tem a estrutura do folhetim, os impedimentos aqui em cima, os mocinhos aqui do lado. E a gente precisa de um coadjuvante que vai auxiliar esse casal. Então, uma curva que vai ligar por dentro desse enredo essas duas pontas do nosso triângulo. Essa curva é a Mariana. Mariana faz o quê? Mariana vai cuidar do Simão. Mariana cresceu com o Simão, ela foi amiga do Simão durante a infância, e ela veio meio que traz o Simão de volta à vida. Certo? E o que acontece? Imaginem a situação. Como que um romântico vai expor essa dramaticidade? A Mariana não só traz o Simão de volta à vida, como a Mariana é completamente apaixonada pelo Simão.